Então, alunos, na aula de hoje a gente vai falar sobre ansiedade. A ansiedade é um sentimento que todos nós vivenciamos em diversas situações do nosso dia a dia. Seja antes de uma prova, antes de uma viagem que a gente está com muita expectativa, de um acontecimento importante, antes de falar em público, sempre dá, né? Aquele friozinho na barriga, aquele suador nas mãos. Pois é. Só que algumas pessoas vivenciam esse sentimento com mais intensidade e com uma frequência maior. Isso pode afetar a saúde mental dessa pessoa. E saber quando a ansiedade está passando dos limites e virando um problema é o ponto da nossa aula de hoje. E eu espero que vocês estejam ansiosos. Ou não, né? Então, a ansiedade é como se fosse uma preocupação em excesso. E ela é fundamental para a sobrevivência do ser humano, porque ela nos mantém atentos a situações de perigo. Só que aí, quando ela está, muito frequente, com uma intensidade muito grande, quando você não sabe a causa, é preciso buscar os motivos aí para esse sentimento e buscar conviver com ele, já que ele é inerente a nós, ou diminuí-lo ao máximo. Porque ele vai afetar diversas funções do nosso corpo, da nossa mente e vai afetar o nosso cotidiano. A ansiedade, ela vai afetar a nossa capacidade de concentração, de pensar, de raciocínio, A gente não vai pensar com clareza. Para além disso, vai afetar as nossas relações. A gente fica estressado, angustiado, Isso afeta as nossas relações. E também haverão sintomas físicos. Tremedeira, suador, coração acelerado, dor de barriga, dentre muitos outros sintomas. Por exemplo, a ansiedade, ela pode fazer com que a gente desconte essa angústia, essa preocupação na comida. A pessoa, ela entende que comer, porque comer é muito bom, Faz ela esquecer aquelas preocupações, faz ela ter um prazer momentâneo. E aí, quando a gente vai descontar essa ansiedade na comida, a gente não vai descontar a nossa ansiedade com alface e tomate, uma fruta, não, Quando a gente está estressado, ansioso, angustiado, a gente quer um brigadeiro, um doce, um sanduíche bem gorduroso. E isso é sabido, que faz mal para a nossa saúde. Então, olha aí, tá aí a ansiedade nos afetando mais uma vez. Para além disso, a ansiedade, ela pode afetar o nosso sono. E pode ser você querer dormir muito, ou você ter insônia, ou você dormir e ficar sonhando com um problema que você teve, ou com uma questão que você vai ter que resolver no outro dia. Então a ansiedade pode causar tudo isso, você não descansa, Você não desliga o seu pensamento, você não repousa. E aí no outro dia a situação piora ainda mais. A ansiedade também pode causar dor nas costas, dores nos ombros, dores musculares, pela tensão que a gente fica, A gente fica muito, meu Deus, aquela preocupação, aquela angústia. E aí, isso causa estresse, que pode trazer dores de cabeça. E aí, a pessoa ansiosa, ela pode ir da euforia, da felicidade, ao outro extremo, que é a tristeza, aos prantos. Então a ansiedade, ela vai afetando o nosso dia a dia de uma maneira que às vezes a gente não percebe, mas a gente precisa se atentar para ela. Isso porque, como eu disse para vocês, ela vai afetar muitas áreas da nossa vida. A ansiedade é muito mais que um friozinho na barriga, as mãos suando, o coração batendo forte. Ela pode ser um problema, se ela tiver aí uma intensidade, uma frequência muito grande. Isso porque a nossa mente, ela vai refletir diretamente no nosso corpo. Haverão sintomas físicos, como vocês puderam perceber aí. Para além disso, a ansiedade, ela não afeta só a gente, ela também vai afetar aquelas pessoas que convivem conosco, Porque o estresse, a angústia, ela acaba afetando as nossas relações. Mas não se preocupem, Porque a ansiedade, apesar de ser inerente a gente, aí a gente pode tentar diminuí-la, Apesar de ser importante, é na medida certa. Então, nós podemos conviver com ela. E aí tem algumas dicas, como por exemplo, praticar exercícios físicos, soltar aí, gastar energia, uma coisa que te dê prazer. E aí vai a critério de vocês. Pode ser uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, praticar algum tipo de luta, para soltar
aquela tensão. O importante é se mexer, gastar energia. Temos também a meditação, é uma técnica ótima, gente, porque na meditação, a primeira coisa quando a gente vai meditar, né, a pessoa fala o seguinte: esvazie os seus pensamentos. Então você vai esvaziar-se, né, das preocupações, daquilo que está te atormentando, que está te angustiando. E aí isso ajuda muito, porque você vai estar numa paz interior, né? Isso vai ajudar a gente a lidar com a ansiedade. E aí a gente tem outras coisas, como ouvir uma música que você gosta, pode ser uma música relaxante, calma, ou quem sabe animada, para te dar ânimo. E aí, claro, se alimentar bem, né? Dormir bem, beber água, tudo isso é muito importante para que a gente lide com a ansiedade. Porque apesar de ser inerente ao ser humano, tudo em excesso faz mal, inclusive ficar ansioso.